se apresenta, volta para mim, eu pego, falo, depois volta para você. Deixa eu só... Você quer que eu link com o site? 41. Não tem stream. Você tá lá? Stream não tá no site, eu ia achar. Twitter? E a Twitter? Roda, Pacho. Manda pra você. Vou falar pra rodar a rodinha no mouse pra ver se passa, mas... Deixa eu olhar para cá para ver se pode. Deixa eu olhar para cá. Vai começar? Eu passo pra você apresentar aqui, começando. Tá. Boa tarde. Na hora dessa não tem um boa tarde muito forte, né? Mas tá. Nós vamos falar aqui agora a respeito de hardware livre, né? Desenvolvendo com software livre. E queria agradecer aí a presença de todos, que sexta-feira às 16 horas não é fácil, né? Um evento desse aqui é quase uma maratona. E agradecer também quem tiver via stream aí, que deve ter uma galera via stream também. Nós vamos falar aqui, como eu falei, né, de hardware livre com software livre. Meu nome é Thales Antunes, eu sou engenheiro de computação. E nós vimos lá da cidade de Janaúba, norte de Minas, onde a gente trabalha com essa parte de hardware livre e software livre há um bom tempo, né? A gente tem uma comunidade lá, que é a comunidade Minasap. Quem quiser entrar no site lá depois, né, minasap.com. Tem alguns eventos e algumas coisas que a gente desenvolve lá. Inclusive, uma coisa bem interessante que nós estamos trabalhando agora é no primeiro fórum latino-americano de hardware livre. Então, quem gosta de mexer com hardware, né, e quiser participar do fórum, vai ser em outubro, em Foz do Iguaçu, em paralelo com a Latinoware. Então, você pode entrar lá no site Latinoware, você vai conseguir achar as informações a respeito do fórum. Vou passar aqui agora para o Felipe César, ele vai se apresentar e fazer a introdução, depois eu falo um pouquinho mais. Boa tarde, pessoal. Eu sou Felipe César, sou docente do Instituto Federal do Norte de Minas, eu atuo lá na cidade de Janaúba. Estou na carreira docente há um bom tempo e sempre me envolvi com desenvolvimento de soluções livres. Minha formação, trabalhei a minha vida inteira sempre com o desenvolvimento de software. E há um tempo atrás eu comecei a me envolver também, inicialmente como hobby, e agora já atuando de forma mais efetiva no desenvolvimento de hardware livre também. E tendo uma formação não da área de engenharia, minha formação eu sou ligado diretamente à computação, a gente acaba tendo que derrubar algumas barreiras, compreender um processo de uma visão um pouco diferente, até entender como é trabalhar com planejamento e desenvolvimento de hardware. E nós vamos falar um pouco aqui, nessa conversa, sobre como é o processo de se desenvolver hardware livre. E como que as ferramentas de software estão nos auxiliando nesse processo. E é interessante a gente fazer um paralelo aqui e tentar entender o que é ser um desenvolvedor de software livre, que é o fórum que nós estamos hoje, é o de software livre, e como esse desenvolvimento tem algumas peculiaridades em relação ao desenvolvimento de hardware livre. Bem, tradicionalmente, desenvolver software livre, e a definição de software livre, acho que é notória aqui no meio nosso, de ser um produto de software que tenha seu código aberto, desenvolvido por uma comunidade, através do esforço individual de cada um em bem
em busca do bem da comunidade. É assim que o software livre cresceu, se desenvolveu, tomou força e ganhou respeito em todas as áreas. O hardware livre ele vem já de uma história mais recente. Apesar de ter as iniciativas mais antigas, ele ainda não teve essa notoriedade que o software livre vive hoje. Ele hoje passou da descrença para uma realidade e já está presente em vários setores e se destacando, tomando frente há um bom tempo. Já o hardware livre ele não tem essa característica, por algumas peculiaridades que ele tem. E a gente vai tentar entender agora quais são essas peculiaridades que nós temos no desenvolvimento do hardware livre, que tem uma filosofia muito parecida com o software livre. Na verdade, a filosofia toda durante o processo é similar. Eu já trabalhei em alguns projetos desenvolvendo, na verdade, esse nem sou eu, um colega nosso, a gente trabalha em projetos de software livre, contribuindo, e normalmente esse trabalho ocorre de que forma? Você, em sua casa, com seu laptop, trabalhando muitas vezes nas caladas da noite, contribuindo para aquela comunidade. E é um trabalho muito individual e que basicamente a gente depende de uma única ferramenta. Única não, vamos dizer duas ferramentas. Se eu tenho acesso à internet e tenho o meu computador, eu já tenho hoje uma gama de ferramentas que me possibilitam desenvolver e contribuir para a comunidade de software de minha casa sozinho, bastando eu buscar conhecimento e engajar dentro dessa comunidade. Na questão do hardware livre, é um pouco mais difícil trabalhar dessa forma. Por que ela é um pouco mais difícil? Aqui é um dos alunos nossos que a gente atua lá em Janaúba, Norte de Minas. A gente atua com um grupo de estudantes do ensino médio e fundamental, ensinando robótica, ensinando a trabalhar com a parte eletrônica. E aqui tem um dos nossos alunos fazendo o trabalho de confecção de uma PCB, de uma placa de circuito. Esse trabalho, a diferença está justamente aí, quando se trabalha com hardware livre ao invés de software livre. No hardware livre, no software livre, basta eu ter meu computador com acesso à internet, eu buscar conhecimento. O software livre vai necessitar disso também. O hardware livre vai necessitar disso também. A diferença é, depois de eu ter uma ideia, para implementar essa ideia, muitas vezes eu vou ter que comprar um componente eletrônico, ou conseguir algum componente, fabricar minha própria placa de circuito, testar ela, até que aquela ideia minha chegue a um produto. E vai muito além dos conhecimentos técnicos. Eu tenho que chegar a ter habilidades manuais para se fazer um hardware livre. É uma realidade que durante muito tempo fez com que a produção desse hardware ele seja mais difícil. E isso caracteriza muito o cenário que a gente vive do hardware livre. É um trabalho extremamente manual, que necessita elevado nível de conhecimento técnico. A gente tem que... E é um processo onde, muitas vezes, se você não tem uma comunidade próxima que eu digo fisicamente, você não vai conseguir sair do zero e aprender a fazer um equipamento de hardware. Você tem que ter a presença de alguém, como um tutor próximo, como alguém com elevada experiência, para te auxiliar ali, presencialmente, a fazer isso. Então, como o César fez a introdução aí, né, a gente tem que, realmente, no desenvolvimento, tem algumas peculiaridades. Mas, basicamente, o que para muitos é um problema, para a gente já enxerga como uma solução, assim como no software, né? A maioria dos softwares ele nasce de um problema e você consegue desenvolver ali a solução, esboçar a solução para poder codificar aquele código, ou o que seja. No desenvolvimento do hardware é a mesma coisa. Então, o que para muitos é um problema, para a gente é a solução. Então, às vezes você chega no departamento lá de pós-graduação e o pessoal fala, pô, nós temos um problema aqui, igual eu trabalho bastante na área de agronomia. Pô, nós temos um problema aqui que a gente não consegue mensurar temperatura em tal plantação ali a cada minuto, por exemplo. E isso, para fazer de forma manual, para eles é um problema. Para nós que somos do meio de computação, né, não é uma coisa tão complexa. É um problema simples. Você vai colocar um sensor lá e vai colocar ele para pegar dados, a amostragem de dados a cada tempo e armazenar isso. Então, não
como você diz, a gente já enxerga a solução, já enxerga como fazer isso, né, de uma forma bem mais simples. Só que, quando a gente envolve o hardware, nós temos que fazer esse hardware não só comunicar com o ser humano através da interface homem-máquina comum que nós estamos acostumados, o mouse, o teclado, o monitor e tal, as interfaces comuns, mas também nós temos que usar outras interfaces de comunicação. Então, nós temos que definir como que aquele seu hardware, como que aquele seu dispositivo, ele vai comunicar, vai sentir o mundo e também vai atuar neste mundo real, né? Que aí você pode procurar alguns paradigmas de internet das coisas, computação física, onde vai estar falando bem como é que tu faz essa definição e o que dá para ser feito. Então, você tem um problema, você vai definir ali o que é que você vai interagir. Igual eu dou o exemplo aqui do sistema lá de monitorar a temperatura numa plantação. Então, o que você vai precisar? De um termômetro, de um real-time clock, para poder te falar lá em um certo momento. Talvez, se quiser naquela posição exata, você vai ter que ter um GPS ali para você poder pegar aquela posição e armazenar em algum lugar. Então, são coisas bem simples, né? Você já tem na cabeça ali o que tu vai fazer. Aí tem que ir no mercado para poder procurar módulos, ou sensores, ou componentes para fazer isso que tu quer. Então, aqui um exemplo de alguns módulos, né? São módulos que já vêm com alguns componentes soldados para poder facilitar a conexão através de não só, aqui dá para até usar assim protoboard, você pode usar com protoboard, ou então através de jumpers ligado diretamente em algum kit de desenvolvimento. Então, você definiu o que quer, vai procurar no mercado o que tem de componentes, e principalmente quando tu pega alguns módulos prontos, assim, né, encontra as bibliotecas fáceis de se desenvolver em diversas linguagens, seja ela qual for, né. Mas além de escolher qual módulo, uma coisa que eu vejo que o pessoal peca muito, principalmente quem não é da área de hardware, é em não ler a documentação. Então, você pegou um simples LDR ali, que é simples de funcionamento, mas e aí, esse LDR funciona em qual faixa de tensão, o que ele consome, a bateria que eu vou estar utilizando e deixar um LDR ligado o dia inteiro, vai dar alguma diferença ou não? Então, tem que pegar realmente o datasheet daquele componente, ou daqueles componentes que vão ser utilizados, e realmente estudar, e anotar o que são os requisitos de cada um dos componentes, para poder até ver se vai conseguir funcionar todos os componentes ao mesmo tempo, né? Passando, agora que você tem todos os requisitos, já tem a ideia ali, você já sabe como é que isso vai comunicar, coloca isso tudo no papel para poder você conseguir definir o restante do desenvolvimento. O próximo passo, muitos podem dizer, vou usar o Arduino Uno, por exemplo. Mas por que você vai usar o Arduino Uno? Né? O que definiu isso? Todos os componentes que você vai usar realmente funcionam ali naquela faixa de frequência do Uno? O Uno resolve seu problema? Tem que ser outro? Então, antes de definir a plataforma, eu gosto sempre de definir qual microcontrolador que vai ser utilizado, porque não necessariamente tem que ser o 328P lá da Atmel. Tu pode utilizar aí um MSP430, ou pode ir para a linha da Intel, né, que tem outros aí, Intel Edison, Intel Galileo, pode utilizar um Quark, um Atom, ou qualquer outro processador para resolver aquela solução. Então, bora sair um pouco aí de usar só um único microcontrolador, usar um único modelo, e bora dar uma olhada, né, o que é que tem no mercado, outros microcontroladores, para poder não tomar a decisão errada. Assim que tu definir o microcontrolador, aí sim vamos escolher qual o kit de desenvolvimento que vai utilizar. Então, aqui tem alguns exemplos, Raspberry Pi, tem Arduino Uno ali, temos algumas outras variações de Arduino, tem Shields e vários outros componentes. Então, depois que definiu qual microcontrolador, aí sim tu vai escolher
qual o kit de desenvolvimento, né? Então, dificilmente, se você escolhe antes o microcontrolador para depois escolher qual vai ser o kit, a Raspberry Pi dificilmente vai ser uma boa opção, né? Porque a Raspberry Pi tem uma comunidade grande e tudo, mas se vai olhar características técnicas, onde comprar o processador, custos, e baixar datasheet e estudar ele, você vai ver que não tem muita informação a baixo nível de como utilizar ela, né? Mas aí tem outros players no mercado aí que você consegue utilizar de uma forma mais fácil. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, ou observação, pode... Nós estamos aqui, se alguém discordar também do que eu estou falando, por exemplo, mal da Raspberry ali, tem algum que é fanboy da Raspberry, pode falar aí, tá? Com certeza deve ter alguém ali que está mexendo na cadeira e falou, pô, mas esse negócio é bom pra caramba, o cara está falando mal ali. Depois que definir qual o microcontrolador, né, qual o kit de desenvolvimento utilizar, aí tem que planejar como conectar esses componentes àquele kit de desenvolvimento, né, para poder passar para um próximo passo. Então, esse aqui é utilizando um software onde ele mostra a ligação no protoboard. Para quem nunca utilizou o protoboard é aquela placa cheia de pinos ali embaixo, cheia de buracos, né, onde tu vai conectar os jumpers e os componentes eletrônicos para poder facilitar a ligação em algum kit de desenvolvimento. Então, realmente planejar o que você vai fazer antes de fazer toda a ligação. E realmente calcular, conferir se a tensão que está utilizando, se aquela fonte de alimentação é suficiente, conferir se a corrente também vai dar conta e realmente ter um cuidado maior, porque ao contrário de quando se compila um código, quando tu está mexendo com hardware, literalmente pode pegar fogo, pode explodir, pode acontecer vários outros problemas, né? Então, eu nunca botei fogo em nada não, mas eu já vi gente botar fogo em algumas coisas, e principalmente no laboratório, a gente adora deixar capacitor carregado em cima da mesa, né? Para ver. Escreve assim, não mexa. Né? Deixa o capacitor lá, a primeira coisa que acontece é chegar alguém, pegar e tomar um choque. Então é isso, chegando nesse ponto aqui, tu planejou o que é que vai conectar. Após planejar, eu gosto de fazer a lista de componentes para quê? Para definir o custo que vai sair aquele projeto, aquele teu protótipo. Porque às vezes você quer fazer uma coisinha simples ali e tu bota lá dentro uma BeagleBone Black. Pô, solução que você resolveria com R$50, você está botando uma placa que custa só ela R$350. E às vezes você colocar um microcontrolador ali, sei lá, MSP430-2553, resolveria com $2, $3. E você está colocando uma placa que vai fazer com que o projeto fique, como protótipo, vai funcionar bem, porque você já tem, às vezes, a BeagleBone ali em casa, mas se você resolver transformar aquilo em um produto mesmo e vender, vai ficar totalmente inviável. Então, antes até de produzir sua placa, tentar fazer virar um produto, pense na lista dos componentes e que custo aquele componente tem dentro do projeto, antes de até codificar, antes de fazer ele funcionar, né? Definido aqui, viu se o custo está beleza, realmente é um produto que compensa você fazer o protótipo, aí bora passar para a parte de codificação, que eu acredito que a maioria de vocês aqui deve ser da área de programação, né, até pela questão do evento. Então, realmente é codificar e escolher qual linguagem tu vai utilizar, né? Não precisa de ser necessariamente só wiring, tem várias outras linguagens aí que você pode escolher. Tem uma galera aí que às vezes mexe com JavaScript, você acha JavaScript para sistema embarcado, ou acha Python, né, César? Você também gosta de brincar um pouco com Python. Então, pode sair um pouquinho da caixa aí e realmente pensar em utilizar outras linguagens para resolver esse mesmo problema. Afinal, a melhor linguagem é a que a gente sabe, né, César?
E lembrando também que, falei alto, viu? Lembrando também que na hora de escolher a linguagem de codificar, é importante conferir se as bibliotecas disponíveis atendem às suas demandas. Senão você vai ter um trabalho também de desenvolver biblioteca para atender sua necessidade. Hoje o mercado de sistemas embarcados basicamente suporta quase todas as linguagens. O que vai diferenciar é, se eu quero usar uma linguagem de mais alto nível, possivelmente eu vou ter que usar um microcontrolador, ou então uma solução ali que custe um valor maior. E aí tem que se avaliar muito esse cenário. Lembrando também, quanto mais baixo o nível da linguagem, possivelmente melhor eu vou ter meu desempenho dentro da minha solução, menos custo de memória eu vou ter que utilizar, e diferente de um sistema de software, que hoje em dia dificilmente a gente preocupa com o desempenho dele, com o custo de memória que ele está gerando, quando eu estou falando de sistemas embarcados, gente, isso aí é um fator crítico. O custo de memória, o tamanho do software que eu vou ter que escrever, se ele vai, a memória minha vai dar conta ou não vai de suportar ele, isso aí se torna um fator que pode inviabilizar todo um projeto. Então, antes, inclusive, de começar a codificar, essas análises, elas podem abortar seu projeto antes de ele começar. Ou podem ser também uma grande solução no meio que você está atuando. Com certeza. Falou de memória aqui, para quem nunca utilizou, por exemplo, o microcontrolador, tem microcontrolador desses aí que tem 16 MB, ou 16K, 8K de memória. Então, para quem é do meio de programação para PC, cloud, ou algumas outras coisas, que não precisa de preocupar com esse problema, né, de memória, de processamento, nesse meio de sistema embarcado aqui, realmente isso é um ponto bem crítico, né, para se resolver o problema. Então, definido aí a linguagem, bora realmente codificar, né, bora fazer ali o programa para poder testar, para poder validar se sua ideia realmente funciona. Então, é onde você pega ali cada controlador, cada componente daquele, cada atuador, cada sensor, faz uma função específica, testa com ele separado antes de se juntar todos, né, antes de se conectar todos. Testa por módulos, né, quanto mais você modularizar, melhor, você vai reduzir as chances de problemas, né, que tu vai ter. Então é isso, aí você deixando aqui funcionando, você testa cada função, cada módulo, junta tudo, empacota, tenta rodar de uma vez só. Se não pegar fogo, possivelmente sua ideia vai ser testada e vai funcionar. Se não funcionar em algum componente, pode ser que você tenha que voltar lá na escolha de qual componente tu vai utilizar, para poder mudar o modelo para alguma forma, né, para algum outro tipo de componente, para fazer todo o processo novamente. Testou sua ideia, está funcionando, testando a protoboard, funcionou direitinho, usando módulos. O que você pode fazer? Depois realmente desenhar isto em algum software de CAD, né, algum software de CAD para parte eletrônica, onde você pode fazer o desenho do esquemático, que é onde cada coisa vai conectar, né, como cada componente ele vai conectar, né, que pino, que os componentes eletrônicos que tu está utilizando, que isso vai ser a documentação. Isso aqui, se você for ser responsável técnico por um projeto, eu sou engenheiro de computação, eu posso ser responsável técnico por projetos eletrônicos. Então, através disso aqui, bem documentado, eu posso não só ser o responsável técnico para a gente criar qualquer outra coisa, como também deixar a documentação pronta para colocar na internet e outras pessoas alterarem da forma que quiser, né? Já que não adianta nada você ter algo que seja open, alguma coisa que seja hardware livre, software livre, se não tem uma documentação bem feita. Após fazer o esquemático, a próxima etapa é realmente fazer o layout da placa, né? Fazer o layout da PCB. Isso aqui é um layout de uma placa onde você tem diversas camadas, pads, furos, você tem os componentes que estão conectados ali, né, os soldados, que vão ser soldados. E isso é feito a partir do esquemático que nós vimos lá atrás. Qual software vai utilizar? Tem diversos mercados, como nós estamos mostrando só o processo aqui inicialmente, no final nós vamos falar quais softwares você pode utilizar.
E isso tem que ser muito bem planejado, porque, como eu disse, um problema no hardware não é igual a um problema no software, não desmerecendo o software. O software também pode causar sérios problemas, né, no desenvolvimento, se não for detectado ou testado da forma correta. Só que o problema é que quando tu vai fazer protótipo, demora um tempo maior um pouco para efetuar os testes em relação ao software. Né? Feito essa visão aqui, né, que é da placa PCB, tu pode também fazer, dependendo do software que estiver utilizando, ele pode gerar uma imagem 3D de como é que a placa vai ficar, desde que tenha dentro dos componentes lá os componentes eletrônicos dentro do software, tem os tamanhos, o desenho CAD correto, você consegue gerar uma imagem tão boa quanto essa daqui. Né? Que isso aqui é um hardware que foi feito, que é o HackRF, né, para poder trabalhar com rádio frequência, que não é uma coisa fácil. Você fazer casamento de impedância e várias outras coisas no desenvolvimento de hardware não é banal. E a partir disso, tu pode mandar fabricar sua placa. Lembrar também que essa visão 3D, ela se torna importante no momento que eu tenho que encapsular aquele componente que eu estou desenvolvendo. Eu tenho que imaginar também se ele vai ser o espaço que eu estou projetando para a carcaça dele suporta aqueles componentes, se vai ficar um equipamento útil e funcional. Então é importante essa visão 3D e se torna também um componente, uma funcionalidade de software muito desejável e essencial na hora de planejar o desenvolvimento desse hardware livre. Isso aí, porque não adianta. Tem alguns casos que se fazer a placa solta assim vai servir, mas em outros casos tu vai ter que ter uma case, vai ter que ter uma parte externa ali, né, daquele componente para poder funcionar, para poder que ele chegue no mercado ou que ele seja útil para alguém. Tem que pensar nessa parte mecânica. Mas e aí, você fez um projeto todo, está lindo, maravilhoso, e onde é que você vai fabricar isso, né? Você pensa assim, fala, pô, mas e aí, para que lado que eu vou? Eu já tive a experiência de mandar fabricar algumas placas. Realmente, se você tiver pressa, vai se pagar bem caro no Brasil para poder fazer isso. Não é... Tem empresas que fazem, né, mas realmente o custo aqui no Brasil, quando se quer um prazo pequeno, não é baixo. E eu tenho costume de mandar fabricar minhas placas na China. Né? Eu pego meu projeto, exporto, depois que eu faço lá toda essa parte aqui da placa, eu gero arquivos, né, que são os arquivos referentes às camadas, referente à camada de silk, os pés que vão ter nele, e cada pedaço, cada layer realmente ali dessa placa, para que eu consiga fabricar ela. E exporto num padrão que o fabricante aceite, né? Que seja um Gerber ou qualquer outro lá, você consegue mandar o arquivo. No caso, eu faço essa geração, depois que eu faço a geração, eu mando para alguma empresa. Normalmente eu mando para eu mandava, né, para empresas chinesas. Agora nós temos a sorte de ter uma empresa brasileira que tem escritório no Brasil, você consegue falar com eles em português, beleza, mas eles têm fábrica na China, então isso facilita bem no processo de fabricação das placas. Inclusive, eles estão aqui no FISM, né? O pessoal, o proprietário dessa empresa, né, que essa aqui é a Centro Maker, não sei se algum de vocês aqui conhece. A Centro Maker está situada dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, que é onde acontece a Latinoé, e eles têm escritório aqui no Brasil, tem distribuição aqui no Brasil, eles fabricam diversas placas, a Banana Pi, a Arduino, e tudo compatível, né? E eles também podem fabricar seu próprio projeto, seja fazer a placa PCB, soldar, montar, fazer carcaça, essas coisas, eles conseguem fazer bem. Né? Então, quem tiver curiosidade aí, quiser fazer alguma fabricação de placa, pode procurar a galera lá, procurar o Cláudio, né, que ele vai atender vocês. Então tá, nós já sabemos aí de ponta a ponta como fazer, e nós falamos aqui, sim. Centro Maker. Centro
Maker. Eu posso abrir o... Eu abro o site aqui daqui a pouco e mostro. Espera aí. É interessante, gente, que a gente está falando aí de um processo mais profissional. Normalmente, nós trabalhamos primeiro na confecção manual, usando impressora laser, muitas vezes usando ali ferro de passar para transferir o silk para a placa, corroendo isso manualmente. Esse é o processo tradicional que o desenvolvedor de hardware faz no Brasil. A partir disso, que a gente tem essas, até porque temos que lembrar que, diferente de um software, onde testar o software para mim é debugar o código, apertar F9 e ver se deu erro, no hardware, o processo errar nele custa bem mais caro. A gente tem que ter, então, ferramentas que possibilitem identificar esse erro antes de eu ter que ir lá e imprimir minha placa, gastar dinheiro, comprar componente, correr o risco de queimar um componente que é caro, que é difícil de achar, que leva tempo. O mercado brasileiro hoje ele ainda é muito escasso de empresas que trabalham com esses componentes. Você tem um componente ali da eletrônica comum, mas se eu quero um componente, um sensor, alguma coisa que está na vanguarda, eu não vou achar no Brasil. Então, além de esperar ali meses até o componente chegar na sua casa, para você fazer um teste errado e queimar esse componente, muitas vezes frustra o desenvolvedor de hardware livre. Isso aí é o CentroMaker. Você pode ir lá, facebook.com/CentroMaker, você consegue o contato deles. Mas eu não sei se alguém viu aqui o stand da revista Espírito Livre, eles sempre estão por ali. E se você vê alguém com camisa da Latinoé, você pode perguntar quem é o Cláudio, que o pessoal conhece. E isso é bem... Pode parecer simples, mas você mexer com... Ele estava até dando uma palestra ali agora. Tem o Eduardo, trabalha com ele, e tem vários outros aí. Mas, realmente, isso facilita bem, e principalmente porque eles têm um esquema lá de você poder fazer um protótipo, você fazer ali até umas 5 peças, é um custo mais baixo, e depois, se quiser fabricar 100, 200, 300 peças, tu consegue. E eles estão começando agora com atendimento, levando em consideração a taxa de importação brasileira, né? Eles estão com atendimento também no esquema de confront, né? Você pode fazer o seu confront ali no Kickstarter, em qualquer outro site, e eles enviam da China para você o que você vendeu. Então, isso é bem interessante. Você pode receber o pagamento, despachar direto para a China, e eles te mandam um valor de comissão, ou alguma coisa assim. Então, é bem bacana para quem tem alguma ideia, para quem quer desenvolver. E para quem não tem muito costume de desenvolver o projeto layout, você pode até contratar alguma mão de obra de algum parceiro deles, alguma coisa, para poder fazer o projeto, né? Se você tem uma ideia, às vezes você consegue fazer ali até o ponto da protoboard. Mas aí depois, na hora que vai fazer o layout da placa, complica um pouco mais, né? Outro rapaz que está fazendo junto com a gente essa palestra aqui, o Emiliano, ele mesmo trabalha muito nessa parte, na parte de layout de placas profissionais, né? Então tá, já que você sabe até onde é que vai aqui a fabricação, de uma forma genérica, né? Como o Felipe César falou bem ali, vou mostrar para vocês aqui alguns softwares, plataformas que às vezes pode ajudar, pode facilitar aí no desenvolvimento. As 3 primeiras ali em cima, quer dizer, na diagonal aqui, tem Intel Edison. Alguém conhece a Intel Edison? Ninguém? Conhece aqui, tem mais outro aqui, bacana, outro lá no canto também. A Intel Edison teve até um lançamento há pouco tempo em São Paulo, né? Teve um roadshow lá da Intel, onde eles fizeram um lançamento oficial aqui no Brasil, com 150 desenvolvedores, para poder utilizá-la. Eu participei e já conhecia a especificação técnica, mas fiquei impressionado com o que essa plaquinha faz. Eu não estou com ela aqui, mas é uma placa bem pequena, ela é um pouco maior do que um cartão de memória SD. E tu tem ali 2 processadores, tem um processador Atom e um processador Quark, tem 2 GB de memória RAM, 4 GB de memória NAND, você tem Wi-Fi ABGN, Bluetooth 4.0, numa plaquinha, e funciona em 3.3, 1.8 volts, em contenção bem baixa. Então, é uma placa bem interessante. E para quem não é do meio de hardware, e não vai ficar ali escrevendo em Assembly, C, numa linguagem mais baixo nível, você pode colocar um Linux ali dentro, e vai funcionar perfeitamente, inclusive para
portar seus códigos é bem mais simples e fácil, utilizando o Edson, pelo fato dele ser x86. Então, nós trabalhamos a vida inteira com x86, programamos a vida inteira com x86, então fica uma coisa mais simples, realmente, utilizar alguma coisa que seja na mesma arquitetura. Aquela plaquinha do meio ali é uma Launchpad MSP430G2 da Texas Instruments. Eu uso ela bastante. Eu acho uma placa sensacional, ela custa apenas $10, você consegue comprar ela. A Edson é $50. A Launchpad ali você consegue comprar o kit de desenvolvimento por 10. Vem com 2 processadores diferentes, 2 modelos, e tem algumas peculiaridades no baixíssimo consumo de energia. Tu consegue fazer ali um touch, por exemplo, por hardware, que isso é bem complicado de você fazer num Arduino ou em algum outro microcontrolador. Então, é uma placa que compensa dar uma olhada, compensa comprar uma para brincar. Coloquei só o logo do Arduino ali, porque o Arduino, na verdade, ele é uma plataforma, né, que envolve a IDE e o hardware também, né, vários hardwares diferentes. O Arduino, ele, só para lembrar, ele é uma marca, ela é patenteada, e nem o cara que criou o Arduino pode usar mais, está até uma briga judicial aí, se vocês quiserem pesquisar depois, tem muito pano para manga. E o cara que inventou mesmo está usando o nome genuíno. Então, se vocês acharem o nome genuíno, o Arduino e compatíveis, vai ser praticamente a mesma coisa. Essa Launchpad, voltando nela aqui, ela tem um compilador chamado Energia. Você pode ir no site energia.mu, você consegue compilar na mesma linguagem do Arduino, que é o Wiring, né? Você consegue compilar para ela. Mas ela tem algumas vantagens, por exemplo, de multithread. Você não faz multithread no Arduino por padrão, né? Nela você consegue fazer. Tem a verdinha ali, a Raspberry Pi. Eu, sinceramente, pelo fato de ser da área de hardware livre, eu não sou muito fã da Raspberry, pela falta de documentação, porque você não consegue fabricar uma Raspberry, você não consegue comprar o processador lá na Broadcom e fazer sua própria placa, então isso, para mim, é um problema. Né? Eu acho que isso realmente vai dificultar. Né? Você fez um projeto ali em cima dela, desenvolveu tudo, falou, não, eu não quero pegar a RASP e encapsular dentro do meu projeto. Eu quero comprar o processador e fazer minha própria placa. Com a RASP, você não vai conseguir. É interessante a gente perceber que, no caso da Raspberry, dificilmente eu vou chegar num produto final de software usando o processador dele. Posso até prototipar tudo usando a Raspberry, pensar tudo, mas eu vou ter que ter, no final das contas, uma Raspberry dentro do meu produto. Em outras ferramentas, inclusive no Arduino, eu posso pensar um produto pensando no microprocessador dele, no Atmega. Então, quando eu quiser desenvolver algum hardware, eu vou aproveitar só o microprocessador. Eu testei usando aquela plataforma de desenvolvimento que foi o Arduino, mas na hora de gerar um produto final, eu posso usar só aquele microprocessador. Então, quando a gente defende o hardware livre, a gente quer isso. Ter toda essa liberdade de desenvolver, de utilizar ou a plataforma inteira, ou apenas parte dela no meu projeto futuro. E que isso facilite a reprodução e a evolução desses produtos de hardware lá na frente. Que não adianta nada eu pensar na evolução do hardware livre, se lá na frente eu ainda vou ficar vinculado a um produto que vai ser utilizado apenas naquele produto. Então, a gente pensa nessa visão do hardware livre, da liberdade mesmo de planejar, produzir, ampliar e reproduzir os produtos que estão sendo desenvolvidos. Outra questão também é o como e o porquê o kit de desenvolvimento surgiu. Igual a Intel Edison é da própria Intel, e o negócio da Intel é vender areia prensada, é vender o silício ali. O negócio dela não é vender placa-mãe, não é vender kit de desenvolvimento, é nada. O negócio dela é vender processador. Então, se ela fez um kit de desenvolvimento, é simplesmente para facilitar a vida do desenvolvedor. A Launchpad é a mesma coisa, é da Texas Instruments, e o negócio da Texas é vender o processador. Então, ela subsidia a venda do kit de desenvolvimento para poder nós pagarmos menos e poder utilizar a ferramenta deles. Eu esqueci de colocar aqui, mas tem a Freescale. A Freescale também tem diversos kits, NXP e várias outras marcas aí, né? Então, eu aconselho, utilizem kits de desenvolvimento que são realmente, que você consiga comprar o processador. O Arduino,
ele usa o processador da Atmel, mas não é da Atmel. A Atmel tem os kits dela também, toda muito bacana a ideia do Arduino, mas você consegue comprar o processador separado, ao contrário da Broadcom. Né? E Octo, para quem for trabalhar aí com processadores ARM, é bem interessante, ARM ou os próprios x86 da Intel, né? A Yocto é uma ferramenta para poder tu montar a sua própria distribuição Linux ali, né, para rodar esses kits, compensa para procurar a respeito dela. E aqui embaixo os dois softwares mesmo para desenvolver o hardware, para fazer a placa, para fazer o projeto esquemático, fazer todo esse processo que nós mostramos aí anteriormente. Do lado de cá o KiCad, né, onde você consegue, é a logo dele aqui, e o Fritzing. Para quem está começando, vá no Fritzing, você consegue ver aquela visão ali da protoboard, você consegue bastante componente, inclusive você pode fazer componentes para o Fritzing de uma forma bem fácil, né? Usando o Inkscape ali, você consegue fazer o desenho de um componente novo, ou até do seu próprio hardware, na hora que estiver pronto, você pode pegar e incluir na biblioteca lá do Fritzing, que logicamente é open source também. E o KiCad, todas essas imagens que eu mostrei anteriormente aí, do esquemático, da visão da PCB, da visão 3D, você consegue fazer no KiCad, que é um software mais profissional. Fazer uma placa para produção no Fritzing não é uma coisa muito simples. Eu já caí vamos dizer, besteira de fazer isso e não foi uma experiência legal, apesar que ela é mais simples de se aprender a utilizar. Mas se quiser algo profissional, o KiCad ele é melhor. Só acrescentando aqui que nós colocamos essas duas ferramentas, que no entendimento nosso, são as duas principais ferramentas. Uma mais para iniciante e a outra quando você já estiver no nível profissional. O KiCad foi a que a gente defende como a principal ferramenta livre para o desenvolvimento de hardware livre. A gente defende ser o KiCad. Ela é uma ferramenta que ela é já, de certa forma, até antiga, surgiu por volta de 92, só que é nos últimos 2 anos que ela vem ganhando uma força maior, com a entrada do CERN, que ele começou a bancar o desenvolvimento, porque era a ferramenta mais competitiva de desenvolvimento do hardware que a gente tem. E os principais nomes hoje do hardware livre, que tem seu código liberado, e quando eu falo código liberado, é quando a gente tem lá o esquemático dele disponível, que eu tenho o desenho da PCB disponível. Esses são os 2 principais artefatos que eu tenho quando eu falo de hardware livre. E aí a gente vai olhar, dentre esses nomes do hardware livre, como que eles disponibilizam seu fonte, né, que seria esses documentos. A gente pega lá, por exemplo, a Raspberry, o fonte é liberado no Eagle. Nem tudo, na verdade. Nem tudo. Você não consegue a parte que você tem acesso ela é do Eagle. Eagle é o proprietário que nós temos concorrente do KiCad. A Arduino também é todo no Eagle. Então você tem aqui o Galileu. No Cadence. No Cadence, outro software proprietário. E aí o que a gente tem defendido é que se o hardware é livre, a gente tem que disponibilizar ele num formato de arquivo, em uma plataforma também livre. Não faz sentido nenhum eu fixar um hardware livre em nenhuma plataforma que vai necessitar de um software proprietário para ser desenvolvido. E acho que é um movimento que ele tem que iniciar por agora, a gente começar a pensar essa visão de ter tanto a ferramenta de desenvolvimento, o software livre, e que para desenvolver o hardware livre eu utilize esses software livres que eu tenho no mercado. Então é isso, basicamente a respeito aí das ferramentas que a gente queria mostrar isso, o tempo é bem curto, né? Mas nós temos aqui ainda 5 minutos para perguntas. Quem quiser fazer agora pode fazer, quem não quiser pode mandar um e-mail para a gente, ou nós vamos estar por aqui até amanhã também. Tem uma pergunta ali. Boa tarde. Em questão de simulação que consiga misturar tanto processamento analógico quanto digital, vocês têm alguma ferramenta livre que possa ser usada? Desculpa, não. Simulação. Você tem algum software livre para simulação, tipo o Proteus?
Não, livre não vai... Que eu não conheço nenhuma ferramenta boa, tão quanto as pagas, para fazer a simulação do circuito. Talvez seria uma boa alguém começar a desenvolver, né, alguma coisa para integrar com CAD, ou o que seja. Mas tem pelo menos alguma que faça, ou pelo menos a parte analógica da simulação? Boa, eu desconheço. Eu sei alguns sites gratuitos. Tem alguns sites que você consegue fazer alguma coisa, né, mas ferramenta boa mesmo de simulação, infelizmente eu não conheço nenhuma boa. O próprio projeto do KiCad, ele é um aglomerado de outros projetos menores. Ele é um projeto onde ele pega diversos softwares menores que já haviam sendo desenvolvidos pela comunidade e agrupa ele em uma única ferramenta. Tanto é que a parte de roteamento que eu faço automático lá das minhas ligações, ele usa uma plataforma hoje online para fazer esse roteamento, que é desenvolvido inclusive em Java, o código que faz esse roteamento. Então a gente no projeto imagina que essas implementações eles vão começar a incorporar dentro do projeto a partir de agora. É justamente esse ponto que está sendo colocado. O Fritz, ele usa... Você consegue anexar um código estou desenvolvendo em Arduino, eu escrevo o código-fonte lá e quero incorporar esse já no meu projeto lá no Fritz, só para mim visualizar como é que é o processo. Mas ele ainda vai lá e chama o compilador do Arduino para fazer esse trabalho. Então, ele não é ainda independente nenhuma dessas duas ferramentas. O mercado hoje ele necessita justamente disso. Você vê que a gente tem poucos nomes sendo desenvolvidos e poucos elementos fortes para desenvolver hardware livre com ferramentas livres. A apresentação nossa vai estar disponível, né, no aplicativo aqui. Quem quiser entrar depois, como é que é o usuário? Tá, na Dux, ela 41 ali já consegue, né? Você pode voltar um e-mail, se alguém quiser copiar também, por favor. Tem uma pergunta ali, né? Parabéns pela palestra. Meu nome é Daniel e eu queria saber exatamente qual foi o problema que você teve ao tentar produzir o teu projeto, né, via Fritz, utilizando lá o modelo PCB. Qual foi o maior empecilho que te fez assim, largar o Fritz? Não digo largar, mas o Fritzen como ferramenta didática é excelente, eu ainda uso o Fritzen para isso, mas o grande problema na hora de tu fazer uma placa, principalmente na hora de você mandar conferir as regras de roteamento, que o Fritzen ela não cumpre bem isso. Você manda fazer o roteamento automático, ele faz com 90 graus, sendo que na verdade a norma é 45 por questões de interferência e outras coisas. Então realmente é porque ela não tem hoje as regras de roteamento boas como tu consegue algum outro software mais profissional. Mas se vai utilizar na sala de aula, se é para ensinar, é o Fritz mesmo, eu acho que é a melhor ferramenta. Temos mais 1 minuto e meio. Mais alguma pergunta? Não, né? Então tá, gente, muito obrigado. Valeu mesmo aí pela presença.